João 6, 41 ao 50. Vamos ter uma palavra de oração, pedindo que o Senhor traga luz para nós compreendermos a sua palavra e meditarmos naquilo que Ele tem para nós nessa noite. Pai, como somos gratos ao Senhor por esse tempo de restauração, de edificação, tempo de alegria. É um tempo muito especial porque é o Senhor a quem nos congrega. Nós confiamos a Tua palavra a Ti mesmo. Pai, abençoe e devolva para nós, para que possamos explaná-la sobre a orientação do Teu Espírito e que haja manifestação do Teu Espírito, a sabedoria nos dê a cada um de nós para compreendermos a Tua palavra. Fala conosco, nós desejamos ansiosamente ouvir a Tua voz. Tua palavra, quando penetra em nós, Pai, ela tem um efeito eficiente, eficaz de nos curar, restaurar, edificar, regenerar. Tua palavra é aquela que permanece para sempre. Esta palavra que foi evangelizada em nossos corações, Pai, que ela, como ela é viva e eficaz, ela continue, Pai, formando Cristo em nós, trazendo vida para nós, trazendo alegria na recepção, na proclamação, e que as nossas mentes estejam concentradas naquilo que vai ser dito nessa oportunidade. Em Cristo nós oramos, amém. Então 41 diz assim: murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera: eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: não é este Jesus, o filho de José? Acaso não lhe conhecemos o pai e a mãe? Como, pois, agora diz: desci do céu? Respondeu-lhe Jesus: não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, salvo aquele que vem de Deus, esse o tem visto. Em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desceu do céu, para que todo que dele comer não pereça. Queridos, como foi compartilhado quarta-feira passada pelo nosso irmão, ele atuou aqui até o versículo 40. Então, nós vamos dar continuidade nesse capítulo que é tão lindo, que é tão maravilhoso. O Evangelho de João é o Evangelho que trata da vida, um Evangelho sobre a vida. Todos os milagres, tem 6 milagres significativos dentro deste Evangelho, que ele é tão maravilhoso, que todos eles concernem a vida. Jesus trazendo vida. Aqui, na realidade, não é chamado de milagres, mas de sinal que ele fez. Então, queridos, quando nós vemos aqui, e a gente vai hoje analisar um pouquinho sobre a ofensa da cruz, ou em outras palavras, sobre a rejeição da pessoa de Jesus, quando eu disse que sugeri o tema como a ofensa da cruz, a cruz, ela sempre vai ser ofensiva para o homem, vai ser sempre ofensiva para o religioso. Exemplo disso, esses versículos que nós acabamos de ler aqui. Ele é ofensivo para os religiosos da época de Jesus. Então Jesus sempre apontava, levava as pessoas a crerem nele para obter a vida eterna, mesmo porque este é o Evangelho da vida. Não que os outros não sejam, também o são, mas este vai tratar especificamente de Jesus como Deus. Tanto é que nós não iremos encontrar aqui nenhuma genealogia. Então nós percebemos aqui nesses versículos que nós acabamos de ler, que a história, ela se repete. Toda a história que aqueles irmãos do passado anunciavam a vinda do Messias, e naquele contexto religioso, as pessoas, os judeus, eles rejeitavam aquela mensagem sobre a vinda, a possibilidade da vinda de Jesus. Era como se nós estivéssemos no Antigo Testamento, falássemos que viria o Messias. Então, de tanto eles pregarem,
Moisés foi um dos homens que pregou muito a respeito disso, os profetas nos Salmos, o livro de Jó, tudo apontava para Cristo. Então eles foram convencidos de uma forma intelectual de que o Cordeiro haveria de vir, não como Cordeiro, mas como o Messias, aquele que viria para reinar, para acabar com o Império Romano. Eles esperavam um rei que viria reinar soberanamente, nas quais eles estavam ali subjugados a este rei, como pessoas muito especiais, que eram os judeus, os fariseus, principalmente os saduceus. Então eles eram muito ávidos, aguardavam que viria um rei, mas Jesus de repente veio, nasceu numa manjedoura. Ele, quando entrou naquela entrada triunfal de Jerusalém, veio montado num jumentinho. Obviamente, para eles, aqueles judeus, era impossível acreditar em um rei, no Messias, como ele era. Mas os profetas anunciavam exatamente isso. E nós vamos ver aqui hoje, irmãos, aquilo que eles leram, porque os judeus, eles liam o Antigo Testamento. Eles observavam a lei do Antigo Testamento. Eles liam os profetas. Então, mas o problema, quando eu disse que a história se repete, é que hoje não é diferente. As pessoas leem uma Bíblia e interpretam como lhe apraz, na sua própria sabedoria. É diferente, irmãos. Na nossa própria sabedoria, vocês se lembram, se vocês lerem a história dos grandes filósofos do século passado, eles estavam em busca da sabedoria, buscavam a sabedoria, mas o apóstolo Paulo, em Romanos, capítulo 1, vai mostrar que aqueles filósofos, tentando conhecer a Deus pela sua própria sabedoria, eles se tornaram loucos. Por isso que a gente sempre vê os antigos falando, não sei se isso ocorreu na família de vocês, mas eu sempre fui reprimido, principalmente pelos meus familiares, a não ler a Bíblia demais, que eu gostava muito de ler a Bíblia, porque senão eu iria ficar louco. Então, hoje eu sei que a loucura minha, como o apóstolo Paulo diz, nós somos loucos por causa de Cristo. Aí sim, a coisa muda. Mas tentar compreender as Escrituras pela sua própria sabedoria, provavelmente a pessoa vai se tornar uma pessoa louca. Nós temos muitos estudiosos da Bíblia, por exemplo, Leandro Carnal, que é um ateu, ele conhece a Bíblia, eu penso, melhor do que qualquer um de nós. E tantos outros, muitos teólogos que leem as Escrituras, e as Escrituras, se não for revelada para nós, se o Espírito não abrir, não dar uma abertura para nós compreendermos as Escrituras do prisma de Deus, nós queremos, como muitos teólogos, fazer mudanças nas Escrituras Sagradas. Deus diz através do apóstolo Pedro que a palavra de Deus permaneceria para sempre. Jesus disse assim: nenhum i ou um tio cairá da lei, sem que tudo se cumpra. Passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Vocês se recordam disso? Então isso é muito sério, irmãos. Então, se uma pessoa começa a ler as Escrituras Sagradas, ela vai introduzir, isso acontece com muitos líderes, muitos acessórios dentro da comunidade, para que haja um entretenimento do povo, haja uma movimentação, porque o povo gosta de movimentação, o povo gosta de muvuca, o povo gosta de aquela mania, que principalmente nas igrejas ditas evangélicas, eu estou sentindo a presença de Deus. Cuidado com isso, irmão. A presença de Deus não é para ser sentida. A Bíblia diz que meu justo viverá pela fé, não pelo sentimento. Isso é muito claro. E a palavra de Deus, Hebreus 4,12, vai mostrar que ela é viva, ela é eficaz, ela é mais penetrante do que qualquer espada alguma de dois gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito. Quando você tem a revelação de Deus na palavra, você consegue identificar, tendo um discernimento bem acurado do que significa alma e espírito. Se dentro de uma reunião comunitária, as coisas são feitas na energia da alma ou na energia da carne.
Algum tempo atrás eu fui assistir um show gospel aqui no nosso ginásio, Brizolão, e fiquei pouco tempo ali, mas o que eu vi foi algo assim muito entristecedor. Primeiro que não existe nenhum tipo de show gospel, e as pessoas se abraçavam e choravam, não todo mundo certo, já que era um show, a situação ali era anímica, era tudo voltado para a alma, porque a música, os instrumentos mexem com a alma do ser humano, e a alma começa a ter uns eflúvios, algo assim que a alma gosta, a carne gosta, ela se arrepia, e algo assim esplendoroso. Então chamaram aquilo de avivamento. Eu atendi uma pessoa que participou lá, que foi uma das idealizadoras, juntamente com o seu líder, e disse para mim o seguinte: olha, tivemos um grande avivamento, um grande despertamento. E tratando com essa pessoa, porque eu sempre gosto de falar sobre a questão da salvação. Jesus veio para salvar. Tem muitas pessoas que, se morreu, já vai para o inferno, frequentando comunidades evangélicas cristãs, porque nunca teve a revelação de Cristo. E ela disse para mim que não tinha certeza da salvação. Teve um tempo que ela tinha certeza, hoje ela já não tem mais, mas ela está buscando, então nunca teve. Quando uma pessoa ela nasce de novo, ela tem uma convicção profunda do seu novo nascimento em Cristo, da sua morte e ressurreição com Cristo. Sem isso não tem cristianismo verdadeiro. Então essa pessoa falou para mim o seguinte: houve um grande avivamento, um derramar do Espírito Santo no meio, porque todos choravam e sentiam a presença de Deus. Eu disse para aquela pessoa assim: então você precisa de assistir um show do Luan Santana. Lá tem muito mais choro, lá é muito mais diferente, é muito melhor do que esse tipo do que são feitos em nome de Deus. E a palavra? Mas é um show gospel, então é mais músicas. Queridos, palavra de Deus infelizmente tem deixado sempre em segundo plano. A nossa alma, irmãos, ela gosta de muvuca, ela gosta de multidão. A nossa alma não quer o Senhor, não quer a palavra, não quer a cruz, porque a cruz envolve a negação de si mesmo. A cruz, ela vai tratar profundamente do teu egocentrismo, e o nosso ego gosta de estar sempre em evidência. Então por isso que nesse contexto aqui, eles rejeitaram Jesus, porque Israel era um povo aqui resgatado por Deus, eles estavam murmurando contra Deus, desprezando o seu amor e desconhecendo os seus dons, e assim eles murmuraram contra os nossos pais do passado, contra o Espírito de Deus, e eles chamavam, isso aqui já, essa rejeição que tem de Cristo e a cruz, irmãos, quando a centralidade de uma assembleia, pode ser grande ou pequena, não importa. Lembra que Paulo disse em 1 Coríntios 2, versículo 2: nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Quando Cristo e a cruz não é a centralidade, esta não é uma igreja cristã, está fora do foco. Aqueles judeus do passado, quando Deus queria dar para eles o maná, o trigo do céu, eles rejeitavam. Então, aqui no versículo 41, murmuravam, pois, dele os judeus, porque disseram: eu sou o pão que desceu do céu. Esse pão do céu foi profetizado nos profetas, nos salmos. Aliás, tem um texto em Salmos, abram comigo, no Salmo 78, versículo 24 e 25. Bem no meio da Bíblia, aí você vai encontrar os Salmos. Queridos, seguinte, aqui observam, Salmo 78, versículo 24 e 25, diz assim: fez chover maná sobre eles, para alimentá-los, e lhes deu cereal do céu. Comeu cada qual o pão dos anjos, enviou-lhes ele comida a fartar. Observam que
aqui está se referindo, lá em Números, Êxodo também vai dizer isso, sobre quando Deus enviou aquele maná para eles se alimentar. Agora Jesus está dizendo aqui que Ele é o pão que desceu do céu. E eles murmuravam porque Jesus disse que Ele era o pão vivo que desceu do céu. Agora, meus irmãos, vamos pensar num detalhe aqui importante. Em face do Filho de Deus mesmo, da pessoa de Cristo, a palavra eterna e divina, feita carne, que veio habitar no meio de nós, com uma finalidade, Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, João 1, versículo 29, ele veio, quando ele se fez carne, ele veio cheio de graça e de verdade. E os judeus rejeitavam ele todo o tempo. Rejeitaram o quê? A sua divindade, e não queriam crer nele na encarnação. Então, João no capítulo 1 já dizia algo que nos chama muito a nossa atenção. Lembra de João 1, versículo 11, 12? Lá está escrito assim: veio para que era seu, e os seus não o receberam. E o 12 diz assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Olha que coisa linda, irmãos. Ele veio para que era seu. E a palavra vai dizer, se você ler Romanos, capítulo 9 e 11, mas por que os judeus não o receberam? Porque Deus endureceu o coração deles para que o evangelho chegasse até nós, os gentios. Mas lá em Romanos capítulo 11 vai mostrar que Deus também irá amolecer o coração dos judeus para que eles também possam crer. Dentre dos judeus, muitos creram. O apóstolo Paulo é um deles, ele era judeu. Então, irmãos, quão simples são as palavras da verdade, como são complicadas as dúvidas do homem. Eu tenho dito que o que leva a pessoa para o inferno hoje, não é mais o seu pecado, é a sua incredulidade. Por quê, irmãos? Porque quando Cristo estava ali na cruz, crucificado, Romanos 8,3 vai mostrar que Ele jogou o nosso pecado. A nossa conta foi paga. Romanos 6,6 diz assim: sabendo isto, que o nosso homem velho foi com, a proporção com é junto de, foi com Ele crucificado, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos mais ao pecado como escravo. Então, aquele que morreu, justificado está do pecado. E Romanos 6,7 vai dizer o seguinte: ora, se já morremos com Cristo, também com Ele viveremos. Então, irmãos, claro que a nossa dívida, a nossa conta, ela era uma conta que impagável. No Salmo 49, versículo 7 e 8, fala que a redenção da nossa alma é caríssima e todos os nossos recursos se esgotariam antes. Mas teve alguém que me substituiu lá naquela cruz. Nós havíamos comentado com os jovens aqui no sábado passado que Jesus, Ele é o fiador de uma nova aliança. Um fiador é responsável pela dívida daquele que porventura não pode pagar. Então, nós tínhamos condições de pagar a nossa conta com Deus? Não tínhamos. Mas Jesus é o nosso fiador. Literalmente falando aqui, se alguém afiança, por exemplo, você vai para uma casa de aluguel, precisa de um fiador. Então eu sou o teu fiador. Se você não pagar, quem vai pagar sou eu. Então Jesus, Ele veio também como aquele fiador. Nós não tínhamos condições de pagar a nossa conta, mas Ele pagou a pena do meu e o seu pecado. E qual é o salário do pecado? A morte. Então Jesus, mas o que chama muito a nossa atenção, irmãos, é que Ele cumpriu toda a lei e os profetas. Já foi profetizado no Salmo 119 que Ele cumpriu os mandamentos do Senhor à risca. Ele não veio para abrogar a lei, veio para cumpri-la. Depois de cumprir toda a lei, Ele se entregou para ser crucificado. O que nos separava de Deus o Pai, Isaías 59:2, as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e as vossas iniquidades encobrem-se o rosto de vós para que Ele não vos ouça. Então Jesus, Ele quebrou a parede de separação, que era o nosso pecado.
A palavra pecado significa estar separado, morto. E por outro lado, quando nascemos de novo, nós somos um povo separados para Deus, onde a palavra separados significa uma coisa muito linda. Fomos santos, feitos santos para o nosso Deus e Pai. Muito mais do que evangélico, muito mais do que um crente religioso, é santos em Cristo Jesus. E a santidade ela é tão importante na nossa vida, irmão. Segundo Hebreus 12:14, a palavra vai dizer que sem santificação ninguém verá o Senhor. Então, nesse texto aqui de João, capítulo 6, nós aprendemos, por um lado, com essa passagem, que a condição humilde de Cristo, quando ele estava aqui na terra, era uma pedra de tropeço para o homem natural. Mas eles sabiam a Bíblia. E o que é interessante, irmãos, a causa da rejeição deles é que eles haviam lido o Pentateuco, os Salmos e os profetas. Quando eles foram confrontados com Jesus, porque eles criam em Moisés, então Jesus já derrubou toda a farsa deles, toda a dissimulação deles, mostrando para eles que os judeus eram dissimulados. Os judeus da época de Jesus odiavam Jesus, porque Jesus confrontava eles com a verdade das verdades que eles afirmavam, defendiam. Entende, irmãos? Então Jesus chamou eles de incrédulos. Irmãos, observe aqui, volta aqui uma página, no capítulo 5 de João. Aqui está a causa. Eu gosto muito desse texto, porque esse texto aqui, ele é confrontador para todo crente religioso, né? Capítulo 5, verso 45 até o 47, vai mostrar que aqueles que defendiam a lei e afirmavam crer em Moisés, eles não criam em Moisés. Por quê? Aqui está escrito, olha só, 5:45. Não penseis que eu vos acusarei perante o Pai. Quem vos acusa é Moisés, em quem tendes firmado a vossa confiança. Porque se de fato cresces em Moisés, também creríeis em mim, porquanto ele escreveu a meu respeito. Se, porém, não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Então Jesus os chamou-os de incrédulos. Vocês aí afirmam que Moisés é o profeta de vocês, mas vocês não creem nele. Porque se vocês tivessem crido nele, vocês também creriam nas minhas palavras. Chamou eles de incrédulos. Hoje, irmãos, quando você vai falar para alguém sobre a mensagem da cruz que liberta, as pessoas não querem. Pessoas dão um pulo lá para trás. Nós queremos algum movimento de sentir a presença de Deus. Nós queremos algo que venha mexer com os eflúvios da nossa alma, onde há uma agitação, aquela coisa toda, mas não tem vida. E a finalidade de Cristo é que nós tenhamos vida. Aí no capítulo 5, versículo 39, diz assim: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Agora, observa o 40. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. O que adianta você ler as Escrituras, interpretar as Escrituras e não ter uma experiência com a palavra? Então, o Espírito Santo, que inspirou toda a Bíblia, ele vai tornar essas verdades realidades em nós. Por exemplo, a Bíblia diz que eu nasci com uma natureza pecaminosa e perversa, que eu nasci mentiroso desde a minha concepção. Eu preciso de crer nessa verdade. A Bíblia diz que Jesus Cristo viria, o Verbo se fez carne e ele veio. A palavra de Deus era a verdade de Deus. Ele veio, ele se encarnou, ele colocou a tenda, a morada dele perto de nós. Porque, irmãos, vocês se lembram quando Deus se manifestava no Antigo Testamento? Aquele povo ficava apavorado e corria de Deus, com medo de Deus. No Monte Sinai, quando Deus ele veio sobre aquele monte, vocês se lembram que antes de Deus vir, começou aquele sonido de trombetas, e aquele sonido começou a aumentar. Mas de onde vinham essas trombetas? Aquele zunido.
O espetáculo daquilo era tão terrível que Moisés ficou trêmulo, diz as Escrituras Sagradas. Então Deus, quando ele chegou naquele monte, a palavra fala que o monte fumegava, e todos viraram a face para lá. Deus disse para Moisés: se alguém chegar, tocar no monte, vai ser morto, até mesmo um animal. As pessoas ficavam trêmulas, com medo de Deus, literalmente. Isaías capítulo 33 vai mostrar que o povo tem medo de Deus, o ímpio tem medo de Deus. Então veja como Deus é sábio. O que Deus fez? Ele se tornou como um de nós. No princípio, João 1:1, era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E João 1,14 fala: e este Verbo que era Deus se fez carne, se fez um conosco. Então agora Deus poderia se aproximar do homem sem que o homem tivesse medo dele. Que coisa linda, irmãos. Eu acho isso fantástico. Então, eu gosto de ler muito aquele texto de Marcos, quando fala que Jesus, ele era amigo de publicanos e pecadores. Ele comia com publicanos e pecadores. Olha, aquela pessoa estava lá participando de uma festa com um ímpio. É lá que o cristão tem que estar, para pregar para aqueles. Olha, passar perto aí de uma casa de prostituição, um crente passar, é lá que o Filho de Deus tem que estar, porque eles que vão ouvir a palavra de Deus, eles que precisam de Deus. Aqueles que têm um senso de justiça própria, esses que vão para o inferno. Jesus veio buscar gente que não presta igual eu e você. Ele veio buscar o falido, ele veio buscar aquele que fez tudo e fracassou. Ele veio buscar os fracassados. Por isso que aqueles judeus rejeitavam ele. Como é que pode? É inconcebível. Nós não conhecemos o pai e a mãe dele. Ele é filho de José o carpinteiro. Ele também trabalha com seu pai na carpintaria. Esse aí é um falso. Nós conhecemos o pai e a mãe dele, conhecemos as suas irmãs, está sempre no meio de nós. Como que ele pode dizer que ele é rei? Vocês entendem? Porque era inconcebível para um judeu. Então o judeu, ele odiava Jesus, porque Jesus o confrontava com a palavra. Olha, eu nunca vi um religioso feliz. Todo religioso tem cara amarrada, todo religioso é metido a besta, é nariz empinado, nunca passou pela cruz. Todo religioso tem uma teomania, mania de ser Deus, mania de grandeza. É o poderoso, é o pastor que quando fala as coisas tremem e acontecem. Misericórdia, irmãos. Onde é que está Cristo? Onde é que está a cruz? Onde é que está a vida? Já teve, irmãos, líderes de igrejas evangélicas falando comigo: eu sei que isso é verdade, mas se eu pregar isso, as pessoas vão sair da minha comunidade. Eu tenho muita coisa para pagar, tenho a faculdade, os meus filhos ainda para pagar. Como é que nós vamos fazer? Isso gera uma certa indignação, porque eles não querem a palavra. Faz do púlpito algo que é comercial, que é profissional. Entende, irmãos? Pedro já profetizou isso: farão comércio de vós, engendrando doutrinas. Eles são avarentos e por isso farão um negócio de vós. Então, queridos, talvez se Jesus tivesse vindo como um rei conquistador, com riquezas e honras para conceder a seus seguidores, poderosos exércitos em seu séquito, eles teriam estado dispostos o suficiente para recebê-lo. Mas Jesus, ele veio de uma forma assim tão inóspita. Jesus veio tão inexpressivo, nasceu numa manjedoura. Era uma pessoa simples, humilde. Como? Esse aí não pode ser o rei. Então os judeus rejeitavam Jesus. Mas Jesus, como um Messias pobre, humilde, sofredor, era uma ofensa para eles, irmãos.
Era inconcebível para eles, que tinham uma mente lúcida. Então, o orgulho deles se recusou a acreditar que tal pessoa fosse enviada por Deus. Em 1 João 4, versículo 9, temos uma declaração muito importante. Se puder acompanhar comigo, 1 João 4, verso 9, a Bíblia, ela diz algo tão precioso para os nossos corações. A palavra, ela diz assim, 1 João, capítulo 4, versículo 9, nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, é o propósito. Por que Deus enviou Jesus ao mundo? Para vivermos por meio dele, Agora, irmãos, vamos fazer uma pergunta aqui e vamos tentar respondê-la. Por que os judeus da época rejeitaram Jesus? Qual foi a causa, irmãos? Porque eles julgaram Jesus segundo os valores humanos da época e de acordo com aquelas normas externas. Hoje em dia, todo religioso, ele procura ter uma aparência externa, não uma realidade interior. Não é assim, irmãos? Chega domingo, você vê tanta gente bonitinha, né? Roupinha caprichadinha, pega esse livro aqui, coloca debaixo do braço e vai para as reuniões e volta, feliz, abençoado, vamos buscar a bênção, fomos abençoados, então dá para a gente viver essa semana, mais uma semana, que nós fomos lá e ouvimos a palavra, cantamos os louvores, mas de repente não ouviu a palavra e cantar os louvores, que a centralidade é o homem. Então é impossível, irmãos. Então a reação deles, dos judeus, diante das afirmações de Jesus, foi ressaltar o fato de que era o Filho de Deus, um carpinteiro, que eles viram crescer ali na cidade de Nazaré. E de Nazaré eles diziam o seguinte, leiam nas Escrituras, vocês vão descobrir que de Nazaré não vem coisa boa. Porventura, vem alguma coisa boa de Nazaré, daquelas cidades ali tão inexpressivas? Será que vem alguma coisa boa de lá? Se fosse de Jerusalém, se fosse lá de Roma, se fosse de uma metrópole, né, talvez poderia vir alguma coisa boa. Então, era-lhes impossível para os judeus, irmãos, entender como alguém que era filho de um carpinteiro e comerciante, que provinha de um lar humilde, podia ser mensageiro especial de Deus. Então eles rejeitaram Jesus, eles murmuravam, era inconcebível. Esse povo, nós somos os que ensinam a lei para o povo, nós somos os mestres da lei, como era Nicodemos também. João 3,10 diz, ele era mestre em Israel e não sabia dessas coisas. Que coisas? O novo nascimento. Já era velho, estudando a lei. Saulo de Tarso foi colocado aos 7, 8 anos aos pés de Gamaliel. Gamaliel era a formosura da lei, ele aprendeu tudo, no entanto ele não tinha a realidade, até que o Senhor Jesus o encontrou lá na estrada de Damasco, e a vida dele foi transformada. Paulo pôde perceber, Saulo, que esse Jesus dizia para as pessoas, como é que vocês seguem esse Jesus? Esse cara está morto, ele morreu, acabou, esperar o juízo agora. Esse Jesus aí, sabe lá, porque Paulo fala, ele mesmo escreveu para Timóteo, capítulo 1, versículo 14, que ele foi insolente, ele foi aquele que praguejava a respeito de Jesus. Agora Jesus o encontra, então Saulo descobriu que aquele Jesus, que ele tanto odiava, era aquele que mais o amava. Que coisa linda, irmãos. Imagina só, quando ele estava ali cego, ouviu aquela voz dos lábios do próprio Senhor, Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, Yeshua, a quem tu persegues. Mas Paulo nunca perseguiu a Jesus Cristo, perseguiu os seus discípulos. Imagina Paulo entrando naquelas casas,
dos filhos de Deus, dos discípulos de Jesus. Ele encontrava aquelas pessoas indefesas, cordeiros mudos, arrastava, batia neles, matava, prendia. Então Paulo entendeu o que era o corpo de Cristo, o que era a vida da igreja também. Isso transformou radicalmente a vida dele. E nós vamos um dia desse estudar sobre como Deus trabalhou em 5 aspectos da vida do apóstolo Paulo para tornar quem ele foi. Meus irmãos, que coisa triste. Agora, irmãos, Saulo de Tarso ele foi alcançado porque Deus mostrou que ele era um miserável. Jó, ele foi alcançado porque Deus mostrou que ele era um miserável. Davi foi alcançado porque Deus mostrou que ele era um miserável. Se você ler o Salmo 51, você vai entender muita coisa a respeito de Davi. Moisés, Deus teve que trabalhar nele 40 anos, desconstruindo tudo aquilo que ele havia edificado durante 40 anos. Ele aprendeu toda a ciência egípcia, tornando-se um homem poderoso em palavras e obras. Mas Deus mandou ele para trás do deserto, 40 anos, pastoreando ovelhas. Ele estava com 80 anos. Então Deus o chama. Moisés diz: quem sou eu para libertar o teu povo? Porque Moisés se considerava um homem morto. Ele escreveu o Salmo 90:10. O único salmo que Moisés escreveu, o Salmo 90. Ele escreveu assim: a duração de nossa vida é de 70 anos. Ele tinha 80. Ele era um homem imprestável, ele se considerava. Mas vamos dizer que Moisés tinha chegado no fim dele mesmo. Mas é exatamente isso que Deus quer. Deus só vai trabalhar através de nós quando Ele trabalhar em nós. E enquanto você não chegar ao fim de si mesmo, Deus não pode te usar. Porque você vai colocar o teu dedo. Por isso que Deus criou o homem no 7º dia. Depois que criou todas as coisas, criou o homem. Imagina se Deus cria o homem no 2º dia. Aí Deus começa a criar o homem olhando: Senhor, olha, aqui está errado, eu acho que é melhor colocar as árvores de uma cor mais amarela. Senhor, esse rio aqui acho que poderia ser mais verde, está muito azul. Senhor, nós gostamos de dar pitaco, né, irmão? Como nós gostamos. Então, saiba de uma coisa, eu vou ler um texto aqui agora, que vai mostrar a nossa vocação. Por que Ele nos chamou? Abra comigo em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 26 a 28. 1 Coríntios 1, 26 a 28. A palavra, ela diz assim. Então, Paulo escrevendo para aqueles irmãos de Coríntios, mostrando a questão da vocação. Ele diz assim, vamos ler o primeiro versículo 26. Diz assim, 1 Coríntios 1, 26. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne. Não é que os sábios segundo a carne não vão ser chamados, mas não foram chamados muitos. Nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Deus não veio chamar esse tipo de gente. Pelo contrário, verso 27. Deus escolheu as coisas loucas do mundo, no caso aqui eu e você, para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, aqui no grego é desprezível, gente que não vale nada, conforme diz o profeta Isaías 41, versículo 24, eis que sois menos do que nada. Quando a gente tem essa visão de que nós somos menos do que nada, Cristo pode ser o nosso tudo, porque Ele escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são. Exatamente isso. Irmãos, quem consegue resistir à sabedoria de Deus que habita em nós? Ninguém. Irmãos, embora já fui chamado aqui em Cidolândia para alguns podcasts, quando eu soube que era debate, falei, não vou debater, ainda com espírito ainda? Misericórdia. Falei, não, muito obrigado. Eu posso ir,
se formos considerar algo sobre o Evangelho, mas para debater, não vou não. O Senhor não me chamou para fazer debates, mas para pregar o Evangelho, não em sabedoria de palavra, para que não se anule a cruz de Cristo. Então, queridos, vocês se lembram que no Antigo Testamento temos uma trágica passagem bíblica que eu vou referir para vocês aqui, onde mais uma vez presenciamos a perversa natureza humana rejeitando a Cristo quando rejeitaram aquele maná, que era uma figura de Cristo. E hoje, irmãos, quando eu observo algumas igrejas que são ditas evangélicas de nossos dias, eu percebo que a mesma triste história está se repetindo. Maná. Para que esse maná? Nós temos propósito com Deus? Nós fizemos aliança com Deus? Queridos, onde é que está escrito isso na Bíblia? Muito cuidado quando você crê em algo fora da palavra. Quando o homem diz que teve uma revelação de Deus, que Deus mostrou, me mostra aqui. Se não está escrito, Martinho Lutero diz o seguinte: ainda que chova milagre, rejeita. John Wesley também disse isso. Foge. Porque Jeremias 1,12, Deus diz que tem compromisso com a sua palavra. Eu, Senhor, velo, cuido, zelo sob a minha palavra para a cumpri-la. Para que maná? Nós já temos o lixo do mundo. Nós já temos os nossos shows, nós já temos as nossas maneiras de fazer os cultos que encanta mais as pessoas. Essa palavra encantar, o sentido original dela é de enfeitiçar as pessoas, cauterizar a mente das pessoas, onde a palavra não entra mais. E aqueles que não acolheram o amor da verdade para serem salvos, Deus disse em 2 Tessalonicenses 2, 9 e 10, que Deus enviaria a operação do erro para que eles tenham crédito à mentira. É Deus, mas naquele dia, quando serão todos reunidos diante do Senhor para serem julgados, muitos, Jesus disse assim, Mateus 7, 22 a 23, muitos naqueles dias hão de dizer-me: Senhor, porventura não temos nós profetizado em Teu nome? E em Teu nome não expelimos demônios? E em Teu nome nos fizemos muitas curas e milagres? Aí vem a resposta no verso 23. Nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Senhor, mas nós comíamos na tua mesa, participávamos da mesa. Nunca vos conheci. Era tudo religiosidade externa. Nunca tiveram uma experiência comigo de morte, sepultamento e ressurreição com Cristo. Deixa eu recomendar um livro para vocês agora que saiu quentinho, da editora Vale Estreito, de Londrina, União com Cristo. Eu recebi esse livro essa semana, um livro onde ele enfatiza de uma forma tão veemente Cristo e a cruz. Mas que maravilha, irmãos, que livro precioso, que livro que nos enche o coração de alegria. Um homem que trata de experiências magníficas da nossa morte, do nosso sepultamento, da nossa ressurreição e ascensão junto com Cristo. Colossenses 3,3 diz assim: porque vocês morreram aonde? Com Cristo na cruz, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. E o versículo 4 ele diz assim: quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Isso vai acontecer porque está escrito na palavra de Deus, e ninguém pode mudar. Religioso não gosta disso. Religioso quer sentir sei lá, umas diarreias estranhas aí, por aí. Misericórdia, irmãos. Evangelho é uma pessoa e a obra consumada no Calvário. É Cristo e a cruz. Fora disso, é perdição eterna. Nós não queremos este maná. Para que esse maná? Nós já temos o lixo do mundo. Eles lembravam dos pepinos, do alhos e das cebolas lá do Egito. Deus queria mudar o apetite deles. Maná do céu, pão dos anjos. Quer ver a reação deles? Abra comigo em Números, capítulo 21, versículo 5. Números 21, 5. Veja aqui que aquele maná era o pão do céu.
Veja a atitude deles com relação a este pão. Diz assim, Números 21, verso 5: e o povo falou contra Deus e contra Moisés: por que nos fizeste subir do Egito, para que morramos neste deserto, onde não há pão nem água? Agora escute aqui: e a nossa alma tem fastio deste pão vil. Essa palavra aqui, fastio, no hebraico, ela significa kotes. Kotes significa repulsa, significa nojo, significa algo nauseante, significa aversão. Aquele povo, aquele pão que eles tinham fastio, era uma figura de Cristo. Irmãos, hoje não é hoje vocês acham que a coisa mudou? Não. Hoje as pessoas estão indo nas igrejas evangélicas, vamos buscar Deus, buscar poder de Deus, vamos buscar Deus. Cadê Cristo? Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus Cristo é a revelação do Pai, e eu e o Pai somos um. Começa a pregar a cruz, Cristo e a cruz, e a inclusão do pecador no corpo de Cristo, para você ver quantas pessoas ficam dentro dos templos evangélicos. Aí eu não me sinto muito bem naquela igreja, porque eu não me adaptei naquela igreja. Quando que um homem ímpio vai se adaptar onde a verdade de Deus ela é pregada? Não vai se adaptar. Ou ela, filho de Deus vai permanecer. Todos que creram estavam juntos. Ou a gente não vê o que é unidade da igreja, irmãos, os irmãos servindo uns aos outros. Nós não vemos isso, irmãos. E então aqueles judeus, eles murmuravam, eles liam as escrituras do Antigo Testamento, mas não a interpretavam adequadamente. E hoje em dia, irmãos, são inúmeros textos que muitas pessoas estão lendo e não consideram, ou não busca aquilo que Paulo escreveu em Efésios 1, versículo 17, para que o Deus nosso Senhor Jesus Cristo vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Lembra que Isaías disse, irmãos, Isaías 8, 20, a lei e ao testemunho, escute esse texto, Isaías 8 e 20, 8 verso 20, a lei e ao testemunho, se eles não falarem dessa maneira, jamais verão a alva, ou seja, jamais verão o raiar de um novo dia na eternidade, verão a morte eterna. Queridos, quando Jesus disse para Nicodemos, em João 3,3, Nicodemos, em verdade te digo, aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. O que tem que fazer para nascer de novo? Tem que aceitar Jesus? Onde é que está escrito na Bíblia que nós aceitamos Jesus? É Ele quem nos aceitou. Deus, o Pai, nos aceita em Cristo. Entende, irmãos? Efésios 1,4 fala que Deus nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Agora, Paulo diz em 1 Coríntios 15, 36, insensato, o que tu semeias não nasce se primeiro não morrer. Então, para nascer de novo tem que morrer. Morrer aonde? Nas águas do batismo? Não. Tem muitas pessoas aí que são batizadas, mergulha como se fosse uma cobra seca, sai cobra molhada e não tem mudança de vida. Continua iludido lá na igreja, levantando os braços, adorando, sem conhecer o Senhor. Mas enquanto você não crê que você foi atraído no corpo de Cristo, crucificado com Cristo, morto, sepultado, e Efésios 2,6 fala, juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais. Enquanto essas verdades das Escrituras não for realidade em nós, nós estamos fora do reino de Deus. Você já creu no seu novo nascimento em Cristo? Você tem convicção da vida de Cristo? Queridos, sem essa experiência de ouvir a palavra de Deus e crer, nosso irmão leu aqui em João 5,24, Jesus diz assim, em verdade, verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê, quem ouve a minha palavra e crê, a palavra crer significa estar unido a, por isso que quando nós cremos em Cristo, estamos unidos com Ele na sua morte, sepultamento e ressurreição,
fomos crucificados, o salário do pecado é a morte, ele morreu, mas eu também morri com ele, então está pago a conta, é pela fé. Então, fui sepultado, ressuscitado juntamente com ele. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Então, irmãos, graças ao Senhor pela palavra dele que nos é revelada. Vamos ter uma palavra de oração. Pai, graças te damos mais uma vez pelo privilégio tão rico e pela liberdade de ler a tua palavra e de meditar nela. Teu Espírito é aquele que nos foi concedido, Pai, para nos levar a uma experiência mais profunda com o Senhor. Então traga a revelação ao nosso coração dessas verdades, Pai. Ilumina as nossas mentes. Fala conosco, queremos ouvir a tua voz. Nos leva para aquele que é perfeito, para que nós sejamos aperfeiçoados nele. E muito obrigado por essa noite que o Senhor nos concedeu. Colocamos, ó Pai, toda essa noite aos teus cuidados. E faz frutificar a tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.